Estamos de volta aqui na TV Tink para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Um programa que presta serviços, que traz a informação, que aborda os mais variados assuntos. Aqui nós já falamos de cooperativismo, falamos de segurança, falamos também de assuntos que com certeza você tem guardado, assuntos que foi interessante e muito importante para você. Como no programa passado, que nós tratamos sobre a psicologia, o suicídio, nós falamos do Setembro Amarelo, e hoje o nosso assunto não será diferente. Nós vamos tratar sobre, com certeza, de um assunto que você se preocupa muito contigo, com tua família, que é o diabetes. E o nosso convidado hoje, também um convidado muito especial, é podólogo, ele é especialista em pés diabéticos, ele é também ortesista, enfim, tem um currículo vasto. E nós estamos aí muito felizes em recebê-lo aqui no nosso Pense Nisso, o professor, o mestre Israel de Toledo. Israel, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com você, né? Nessa nova empreitada também, é uma honra. Bom, Israel, você é natural de onde? Mogi das Cruzes, estamos aqui vizinho de São José, né? Apesar de já estamos aqui há bastante tempo. E como é que veio parar aqui no Vale do Paraíba? Olha, a questão de trabalho, a gente teve essa... Primeiro que eu passei a vida inteira na cidade. Tinha uma oportunidade de vir trabalhar para cá, né? E logo quando eu casei, então a gente falou, poxa vida, eu acho que é uma boa hora de poder sair da cidade, ver um lugar diferente. Eu já achava São José uma cidade bem interessante e vim para cá e não me arrependo. Hoje é a cidade do coração, tanto que eu prefiro ficar sempre aqui do que voltar, com certeza, para a minha cidade natal. Aqui é o lugar. E por que essa opção pela podologia? Uau, essa foi uma coisa bem diferente, porque eu, na verdade, de formação sou arquiteto. Eu tinha uma construtora, né, em São José dos Campos até, e muito estresse. A gente tinha na época eu tinha acho que 250 funcionários, sócio arquiteto, um engenheiro, outro pessoal, e uma vez a gente, por muito trabalho, muito estresse, eu era um escravo do meu próprio trabalho, né, não interessa o que você queria, eu tinha que acordar de madrugada, tinha que estar em outros locais, muita pressão, muita reunião, então não tinha final de semana, não tinha descanso. Numa situação dessa, eu me lembro que eu raramente ficava no escritório trabalhando com projetos, eu ficava mais na execução das obras. Eu estava me sentindo estressado, com cansaço nas costas. Eu me lembro que eu passei mal, né? E aí eu fui muito mal, quase desmaiei ali, fui fazer alguns exames e constatou que eu estava com estresse. E além de outras situações, cabelo caindo, barba caindo, eu falei, meu Deus do céu, eu estou morrendo. E aí, por conta de pensar em ter uma vida mais tranquila, eu, como diz a história, enfiei o pé na jaca, né? Resolvi dar uma mudança radical. E eu queria alguma coisa que pudesse, primeira coisa, ter domínio do meu tempo. Eu trabalho a hora que eu quero, o dia que eu quero. E não queria ficar mais trabalhando no final de semana. E ter funcionários. Uau, o que eu vou fazer? E numa situação dessa, minha esposa ficou com a unha encravada, e aí eu fui conhecer um podólogo que eu não sabia nem o que era. E aí, por acaso, achei interessante, eu sempre gostei muito de conhecimentos gerais. E eu nunca vi falar essa palavra podologia. E aí me chamou a atenção, fui pesquisar, o que é esse negócio que eu nunca descobri, né? Aí eu fui pesquisar, fui ver como é que era a podologia fora do país, e a nível de medicina, e aqui me chamou a atenção. Por acaso, uns 30 dias depois, não mais que isso, apareceu a primeira escola no Vale do Paraíba, e eu tinha parado tudo, tinha largado toda a empresa, buscando um novo caminho, e aí, sei lá, fui fazer, eu me encontrei na profissão. Quantos anos isso? Isso já está para uns quase 15 anos. Uns 15 anos. E se deu bem com a podologia? Olha, me dei bem com a podologia, não esperava, porque eu não tinha a menor ideia do que era a saúde, né? De repente eu fui me dando bem, fui gostando do trabalho, me identificando, não sei se é pela novidade ou não, mas eu me encontrei na profissão. E aí depois eu fui realmente, como diz, nadando de braçada. Bom, estudando. Da podologia diabetes. Aí, porque a maioria dos podólogos, eles cuidam de unhas, né? Calo, essa coisa toda. E essa entrada sua, pesquisando mais sobre a diabetes.
Na verdade, tudo começou quando eu comecei a observar a podologia. O que me encantou não foi a podologia brasileira, era ver a podologia internacional. Como nós somos um mundo de globalização, o que eu imaginei? Uau, daqui nós vamos chegar lá, é uma questão de tempo. Então meus olhos sempre foram estar lá, né, na Europa, Estados Unidos. Então eu fui buscando já como referência, não a podologia brasileira, mas a podologia internacional. Então eu fui estudando, aí fiz faculdade de podologia, depois de alguns anos abriu no Brasil, né? Fiz a faculdade de podologia, aí me interessei mais pro pé, fui ser ortoprotesista, né? Trabalhar com órtese e prótese, porque no meio do caminho a gente foi descobrindo as deformidades e o que mais causa trauma nos pés acaba sendo diabetes. Para vocês terem noção, 75% das amputações não traumáticas ela vem do pé diabético. E aí eu via uma quantidade muito grande, as pessoas não resolviam o problema e eu já tinha lá dentro um lado pesquisador, querendo encontrar soluções e fui desenvolvendo novas técnicas de órtese, de palmilhas e fui desenvolvendo cada vez mais novas soluções. Isso me levou para a universidade, hoje eu sou pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, desenvolvendo tecnologias de órtese e prótese, e a gente não parou mais com isso, né? Bom, tá aí, um empresário da construção civil que há 15 anos atrás fez uma opção pela podologia e da podologia estudou, pesquisou sobre o diabetes, que ele vai falar aí aqui no nosso Pense Nisso. E um detalhe, hein? Hoje ele é palestrante internacional, tem visitado vários países do mundo, né? Já é curioso, né, que pela podologia eu conheci 14 países, fiz acho que umas 54, se não me falha a memória, palestras internacionais só pela podologia, viajando por aí, né? O que é interessante, como eu falei, fora o podólogo tem um nível altíssimo, né, de profissional. E a gente começou a conviver muito com países da Europa, com outros profissionais, e aí é interessante que daqui a gente começou a levar pesquisa, né, com que a gente foi desenvolvendo para os países lá fora, porque o diabetes é um impacto internacional. Brasil, África, Estados Unidos, todos sofrem igualmente com essa patologia. Bom, que me desculpe, Mogi das Cruzes, mas ele é nosso, ele é de São José dos Campos, ele é do Vale do Paraíba, e ele tem uma empresa aqui no Vale do Paraíba também, São José dos Campos, onde ele trabalha com palmilhas, não é? Palmilhas ortopédicas, isso. Na nossa clínica, né, o Forte hoje, nós temos também os profissionais que trabalham com podologia tradicional, tratamento de unhas, calos, essas coisas, né? Mas a gente tem também um viés mais aprofundado, né? E o foco principal seria a questão dos pés diabéticos, a gente trabalha com reabilitação. Mais ou menos assim, uma pessoa com um pedaço de pé, a gente faz a pessoa andar novamente. Se tem uma lesão aberta, a gente faz essa lesão sarar. Bom, ele vai falar mais sobre isso, nós vamos entrar no assunto do diabetes, nós vamos falar dos pés diabéticos, é um assunto muito importante, interessante, pense nisso. Mas, para conhecê-lo melhor, você é vice-presidente da FEPOL, Federação dos Podólogos da América Latina também. Além disso, é membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Nos conte sobre isso. Então, essa minha ida atrás de mais e mais conhecimento, a gente acaba se aprofundando cada vez mais, né? Então, hoje eu sou o único podólogo brasileiro que faz parte da Sociedade Brasileira de Biomecânica, né? Porque ela é algo que não é da podologia, ela envolve médicos, fisioterapeutas, outros profissionais. E também a parte de pesquisa, né, como na Unifesp, né, como hoje eu sou um coordenador e pesquisador na Universidade Federal, desenvolvendo vários grupos de pesquisas, né, a FEPOL, né, que é a Federação Latino-Americana de Podólogos também. Enfim, a ideia foi envolver justamente com ciência, pesquisa, tentar levar a podologia com um passo mais adiante. Bom, você já percebeu que o nosso convidado de hoje é extremamente conhecedor desse assunto de podologia, de diabetes, pés diabetes que ele vai falar daqui a pouquinho. Então é isso, o nosso Pense Nisso sempre com um assunto interessante e com convidados interessantíssimos. Hoje, o professor Israel de Toledo. E vai nos falar agora, professor, sobre o diabetes no Brasil. Como é que anda essa situação? Nós temos ouvido aí muita gente que é diabético e não sabe que é. E temos também o problema de muitos que são diabéticos e a família não sabe lidar com essa situação.
Como é que está hoje a situação do diabético no país em relação à saúde pública? Olha, a gente pode falar em dois viés. O que a ciência mostra, né, o que a ciência descobriu, e o que nós temos hoje na realidade, como você falou, como saúde pública, né? Em termos de ciência, a gente evoluiu muitas coisas, hoje a visão sobre o diabetes, os medicamentos, os tratamentos, uma visão muito mais holística também do tratamento do diabetes, não é o tratamento trivial e convencional, né, como a gente vai falar daqui a pouco, mas também a questão do impacto na sociedade. A grande verdade é que ela é um grande problema. Hoje, o diabetes é um problema não apenas para o Brasil, mas é mundial. Como eu falei, o Brasil sofre, a África sofre, os Estados Unidos sofrem. Todos, a única diferença é que uns gastam mais, outros gastam menos, né? Tem mais poder para investir nos tratamentos. Mas o problema, de forma geral, ele é ruim. Um dos grandes aspectos que mostra isso é que nesses anos todos, o diabetes ele continua em ascendência. Ou seja, ele não estabilizou, mostrando que a gente conseguiu achar um caminho, e nem regrediu, mostrando que a gente conseguiu achar a solução. Não, ele continua em ascendência. Se ele continua em ascendência, os dados mostram que a gente não está sendo eficiente. A gente que eu falo é um ser humano, né, o mundo de forma geral, não está sendo eficiente no tratamento, nos cuidados. Então isso é muito ruim. Existe um número gigantesco de pessoas diabéticas em todo o mundo, né? E é curioso que os números são meio que iguais. Não dá para falar, aquele país sofre demais, isso aqui quase não tem. Não é. O diabetes está relacionado com o nosso estilo de vida. Quem que não tem estresse, má alimentação, sedentarismo? Essas três coisas desencadeiam vários problemas, entre elas o diabetes. Tá tudo junto. Ele não escolhe idade. Não escolhe idade, sexo, não escolhe religião, partido político, se é rico ou pobre, não tem essa história. Ele pega todos, né? E todos os países, todos os idiomas, realmente pode-se dizer já que é uma pandemia universal isso aí. E com o conhecimento que o senhor tem aí do diabetes, hoje a criança, a infância, esse diabetes também ronda essa garotada? Sim, o número de crianças diabéticas cresceu muito hoje no mundo. E por quê, professor? Novamente eu vejo essas três coisas, né? A questão do estresse. Hoje a gente coloca muita carga em cima da criança, né? O adolescente hoje tem que estudar muito. Além de a carga horária da escola, além de ser muito alta, ter muita matéria, né? Ele ainda tem que fazer cursinho de inglês, ele tem que fazer cursinho de informática, ele tem que fazer cursinho de sei lá do que, entendeu? Então ele tem uma carga muito grande, uma pressão muito grande. Porque o mundo está mais exigente, então você exige mais da criança, então leva o estresse. Junto com isso vem o quê? A má alimentação, as pessoas não têm tempo. Aquela questão da família, muitas vezes tem um almoço tradicional, acaba não existindo. É lanche, refrigerante. Então essas características de má alimentação elevam também as características, né, do impacto na saúde dessa criança. Então ela também, assim como adulta, ela está estressada, ela está mal alimentada e também ela sedentária, porque as crianças hoje não vão partir mais para brincar na rua, como antigamente, pega, esconde, né? Se acabava, não, é o dia inteiro no celular. Então, nesse mundo atual que nós estamos vivendo, nesse mundo moderno aqui, o índice de diabetes aumentou muito. Muito, e ele vai continuar aumentando enquanto a gente não conseguir mudar o impacto. Não é somente isso, você vê que a obesidade e o diabetes, eles andam de mão dada. O Dr. Coimbra esteve aqui no nosso programa e ele fez um comentário aí que me chamou a atenção. Falou, pega aquelas fotos antigas, né, dos avós, dos bisavós, todas essas fotos antigas que todos têm guardado, você vê que aquelas pessoas naquela época não eram obesos. Não, eram magrinhas, Senhoras magrinhas, os homens magrinhos, não tinha nenhum barrigudo ali no meio daquelas fotos. É difícil encontrar, realmente. E também, com certeza, não tinham tantos diabéticos naquelas fotos, né? Não, a grande verdade é que você vê que essa questão da qualidade, ou melhor, a péssima qualidade de vida que estamos vivendo hoje como raça humana, ela tem desencadeado vários problemas, né? Então você vê que tudo está envolvido. Cresceu absurdamente o número de suicídio. Você falou sobre suicídio no programa passado. Cresceu muito. Isso está diretamente ligado ao estilo de vida que temos hoje. A obesidade, o câncer. Nossa, antigamente a coisa mais rara do mundo, hoje o câncer parece que é uma gripe. Todo mundo parece estar tendo essa coisa, porque está ligado também ao nosso estilo de vida. Então, se você analisar com tudo isso,
é complicado. Então, a primeira coisa para você não ter diabetes ou lidar com diabetes é qualidade de vida. Quer ver um impacto, um número interessante? 20% do tratamento do diabetes é medicamento, insulina, etc. 30% do diabetes, do tratamento do diabetes, ele é alimentação. Aí os outros 50%. Aí todo mundo só conhece isso, né? Insulina e alimentação. Não posso comer açúcar, massa, etc. E o resto? 50% do tratamento é caminhar. Quando nós caminhamos, olha só que interessante, bate com o impacto que a gente falou de qualidade de vida. Ao caminhar, você melhora a sua circulação, você controla o seu diabetes, você consegue melhorar toda a circulação, evitando a questão do problema do pé diabético, está tudo relacionado. A questão do sedentarismo. Nós tivemos aqui também a participação do Esnel Cunha Barbosa, que residia em São Paulo. Ele teve um problema no sistema nervoso, e isso desencadeou ali uma depressão, e ele foi ao fundo do poço. E aí, por sorte, a empresa o transferiu para São José. Ele estava desanimado da vida, né? Pensando até em suicídio. E aqui ele encontrou no SESC a natação. E hoje ele é um campeão, nos contou aqui, ele é um campeão paralímpico, está organizando aí um evento trazendo atletas paralímpicos do país todo, né? E tem um prazer de viver, né? Encontrou isso no esporte, no caminhar, na natação. Então ficou aí um exemplo para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores do quanto o esporte é importante. Muito, muito. Então, o que o senhor está falando, que 50% do tratamento é só uma caminhada. Ao caminhar você consegue... o esporte, né? Uma natação, andar de bicicleta, são esses tipos de situações que já começam a trabalhar... Sair da ociosidade. Exatamente. Você vê que tudo está relacionado à qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. A gente tem que pensar nisso. Né? A gente tem que pensar que a nossa saúde... O nosso corpo ele reage justamente à resposta daquilo que a gente vive, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, daquilo que a gente come. Né? Então, tudo isso cria um impacto direto na nossa vida. Eu me surpreendi uma vez porque criou-se aqui na nossa cidade uma associação dos diabéticos, né? E um grupo estava trabalhando nessa associação. E nós fomos buscar informações nos órgãos públicos e em São José disseram que existe um programa para atender os diabéticos para 4.000 diabéticos. Eu achei importante, né? 4.000 diabéticos. E aí alguém da própria prefeitura disse, você acha que 4.000 é importante? Nós temos aqui 80.000. Uhum. Então é muito pouco o atendimento para tantos que sofrem com esse mal. Seria por aí ainda? Nossa, é muito maior, é pior que isso ainda. Pior? Porque assim, você tem um número de pessoas muito grande de impacto. O diabetes ele traz um impacto muito grande, sabe? Direto, indireto, para a sociedade, para a família. Então, se a pessoa acha que o problema do diabetes é só para ela mesma, tá errado, envolve a família inteira. Porque assim, o diabetes e o custo disso é altíssimo. É um impacto gigantesco. Porque assim, tem um número gigante de pessoas diabéticas. Tá? Estima-se que 50% das pessoas que são diabéticas não sabem que são, ou seja, tem 50% de um número gigantesco aí que é diabético e não sabe, que é muito ruim por sinal, porque quando a pessoa descobre, ela já está passando mal, já está com um problema, uma lesão e nem sabia que tinha diabetes. Né? Então os números são altos. Em compensação, o setor público ele não consegue atender a demanda e muito menos devidamente como deveria. Então, a gente pode falar inclusive dessa questão da qualidade do tratamento ou que deveria ser feito. Muito bem, o nosso Pense Nisso de hoje, falando sobre diabetes, temos um assunto ainda mais a ser tratado com mais intensidade, agora falando dos pés diabéticos, com o nosso entrevistado de hoje, o professor Israel Toledo, e fica no segundo bloco aquela informação importante, né? Pratique esporte, caminhe para que você possa preencher aqueles 50%, né, professor? É verdade, muito importante. 20% 20% é o medicamento, 30% é a alimentação. 50% fica por sua conta aí, ó. Você tem que caminhar, você tem que fazer uma ginástica, você tem que fazer uma natação,
praticar algum esporte, né, para preencher 50% para não ser um diabético, tá certo? Bom, professor, além disso, o senhor tem aí um trabalho com os pés diabéticos, né? É um especialista em pés diabéticos. Talvez seja a maior referência do país nessa questão de pés diabéticos. O que é isso? É uma pergunta curiosa, porque assim, as pessoas pensam, né, pé diabético é o pé de uma pessoa diabética, óbvio, né? Não, na verdade não é. Porque assim, o pé diabético ele é considerado um pé diabético quando a pessoa tem uma neuropatia, que é uma perda parcial ou total de sensibilidade do pé, ou uma angiopatia, que é uma perda parcial ou total de circulação. Então, uma pessoa ela pode ter diabetes e ela não tem um pé diabético, ou seja, porque a circulação, a sensibilidade dela está ok. Ou a pessoa ela pode ter diabetes, né, e vai ter a questão do pé diabético. 100% das pessoas que têm um pé diabético são diabéticas, mas nem todas as pessoas que são diabéticas ela têm um pé diabético. Porque o que caracteriza o pé diabético são essas condições específicas, neuropatia, angiopatia. Uma pessoa diabética, então, ela vai perdendo aos poucos a sensibilidade do pé. Os neurônios vão morrendo. Então, os neurônios dos captores, os sensores, né, de frio, calor, tato, vão aos poucos desaparecendo, até que chega um momento que ele pode perder totalmente. Ele pode pisar num prego, varar o pé, ele não sente absolutamente nada. Isso afeta músculos, afeta tendões, a maneira que a pessoa anda. E também nisso, ele afeta também os vasos. Então, as nossas artérias elas perdem essa capacidade, né, de complacência, que é de se adequar à pressão arterial. Então, elas ficam rígidas. Então, com isso, ele não tem mais um controle da pressão arterial, não passa fluxo sanguíneo correto e ele vai tendo uma perda gradual da circulação. E aí agora, requer uma amputação? Porque imagina só, com isso, a pessoa ela está usando um sapato apertado, está machucando, ela não sabe que está machucando. Entrou uma pedrinha no sapato, ela não vai saber. Pisou num prego, ela não vai saber. Então ela vai e machuca o pé e não sentiu. Ela não sente, e aí ela não tem circulação direito. Se ela não tem circulação, não tem anticorpos, não tem cicatrização, ela começa um estado de infecção, de putrefação, e aí vai até gerar infecções que vão levar a amputações. E essas infecções, ela vai para a corrente sanguínea? Vai, ela... E aí o problema é maior ainda. Não, porque existe um grave ponto, né, que a gente chega com essa evolução da patologia, que é a osteomielite. Imagina uma infecção que ela anda por dentro dos ossos. Às vezes você está com a ponta do dedo preto, só uma pontinha, só que ela foi comendo por dentro, já está aqui embaixo. Aí você vai no médico ali, vai ter que amputar. Só que chega ali e amputa metade do pé. Falou, mas era só meu dedinho que está preto. Mas por dentro ele já foi, já acometeu, né, uma área muito maior. Então é muito complicado, porque eles têm que ser mais invasivos e amputar uma área muito maior, porque se ela vai por circulações maiores, ela tem uma infecção generalizada e ela morre definitivamente. E uma amputação destrói psicologicamente qualquer um? Muito, porque assim, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem uma lesão por pé diabético, às vezes ela trata não é por dias, são anos. Imagina você tratar de uma ferida por todos os dias, por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. 10 anos. Isso envolvendo curativos que não é barato, é caro. Você tendo que toda hora ir no médico. Você tendo que envolver enfermeiros, endocrinologista, uma série de profissionais ali dentro dessa área que torna tudo isso muito caro, tanto para um convênio privado, para o SUS e também para a pessoa privada ali, né, que possa pagar ou não. É um impacto muito grande. E aí com isso a pessoa fica depressiva porque não pode andar. E aí ela não trabalha, deixa de sustentar a casa. Isso envolve a família, porque ela não tem mais vida social. Não vai para uma festa, não vai para um casamento, e aí com isso, por exemplo, o marido não vai, a esposa também não vai com o marido, ou vice-versa. Isso acaba influenciando a parte social da família, a parte financeira da família, a parte psicológica do indivíduo ou da própria família. Então os impactos diretos e indiretos é muito grande, muito grande. E qual é a prevenção, professor? A prevenção, primeiro ponto, aí entra a importância da minha profissão, podologia. Porque o podólogo ele é a primeira pessoa que vai trabalhar na questão da prevenção do pé diabético. Por exemplo, 100%, presta atenção você que está me ouvindo,
100% das pessoas diabéticas, elas deveriam se tratar com podólogo. Todos. Por quê? O podólogo, principalmente o graduado em podologia, ele é aquele que vai olhar e identificar se você tem, como que está a circulação do seu pé, como que está a sensibilidade do seu pé. Né? Então, ou seja, identificar o grau de risco. Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós temos que fazer alguns tratamentos, é o índice tornozelo-braço, que você afere a pressão e compara com a pressão do pé, entendeu? É uma coisa que está no consenso internacional do pé diabético, a Organização Mundial da Saúde, porém não é praticado, nem pelos convênios privados ou pelo SUS. É aquela ciência que existe, que ela fala que é importante para você prevenir, porém não pratica. Nem no público, nem no privado. Aí você pergunta, por quê? Perguntar para os médicos, para os organizadores, os políticos, por que não pratica? E interessante sabendo que a prevenção ele é um ponto tão importante que ele vai, não é custear, ele vai diminuir o impacto. Hoje, por exemplo, em São José dos Campos, hoje não, já de 2012 existe uma lei, é lei já, municipal, que ela fala que a prefeitura deve contratar podólogos para trabalhar no cuidado e na prevenção do pé diabético, porém nunca foi praticada. Em 2018 saiu uma lei estadual no governo do estado de São Paulo, dizendo que também o SUS deve contratar podólogos para trabalhar da mesma forma, no tratamento e na prevenção. Também até agora não saiu do papel. Né? Então nós somos mestres em criar, de encontrar soluções, mas nunca pôr em prática. Aí, a preocupação, você que é diabético, está aí a recomendação do mestre, do professor Israel de Toledo, cuidar do pé diabético. Professor, a pessoa chega em casa e vai tomar um banho, escaldar o pé numa água quente, está certo, é normal, é comum? Para o paciente diabético isso é totalmente errado. Lembrando que essa pessoa ela não tem uma boa sensibilidade. É mais ou menos assim, você não pode confiar mais no seu pé. Ele não é digno de confiança. Então, ou seja, aquela areia da praia lá, tá todo mundo acha, nossa, está quente, você anda normalmente, não percebe, está queimando o seu pé. A gente vê muitas pessoas com lesões seríssimas e perdendo o pé por conta disso. Ou um dia muito frio, não estou com frio no pé. Entendeu? Todo mundo agasalhado, a pessoa de chinela de dedo ali. Entendeu? Por quê? Também não está sentindo frio. Então, ou seja, escaldar o pé, péssima ideia. Andar descalço, péssima ideia. Então, a grande verdade é, primeiro ponto é saber em que nível está a gravidade do seu pé diabético. Né? Novamente, o podólogo é um dos profissionais mais qualificados, principalmente o graduado em podologia, para poder analisar esses dados e falar, olha, e dar as devidas recomendações. Né? Dessa forma, a gente trabalha com prevenção. Outro ponto importante, que 100% das pessoas diabéticas, né, ela como que leva a neuropatia ou do pé diabético, ele acaba criando também umas deformidades. O pé vai ficando mais cavo, os dedos vão ficando em garra e começa a ter pressão no calçado. Isso vai machucar, vai criar lesão. Então, calosidades são pontos de pressão, vai criar lesão. Então, o primeiro ponto é cuidar disso para que isso não vire uma ferida, uma lesão. Vamos ter que fazer exames frequentes e principalmente, muita gente está acostumada a andar com calçado apertado, né? Agora, não é bom para ninguém, né? Incomoda muito. Agora, para um diabético, isso pode ser fatal. Terrível, é fatal, né? Muito bem, o professor Israel de Toledo nos dando essas explicações importantes sobre o diabetes, falando de pés diabéticos aí, e ele disse que amputados podem voltar a andar. Nós estamos falando aqui, professor, falam do câncer da mama, falam do câncer, falam de tantas doenças, mas não falam que essa doença é tão significativa na vida de todos, né? Muito. É verdade, é uma coisa que é tão curiosa, que os números são tão alarmantes de gasto, amputações, etc., que deveria ser abordado assim constantemente. Como envolve todas as classes sociais, desde criança ao adulto, então quer dizer, ela não perdoa ninguém, deveria ser realmente amplamente discutido isso a nível público. E nesse quarto bloco eu gostaria que o senhor falasse sobre um trabalho que o senhor tem feito aí que está sendo reconhecido mundialmente, né? Próteses e também mãos em 3D. Como é que é isso? Bom, eu vou falar, que eu vou mostrar para vocês, mas já como você havia comentado sobre a questão das as pessoas que têm amputados, né, que são amputados, voltarem a andar.
Hoje, a nossa tecnologia para reabilitação não é você pegar uma prótese e dar para a pessoa. Não, isso não é uma reabilitação. Reabilitação é você pegar, dar uma prótese à pessoa, ver que aquela pessoa consegue andar e fazer ela voltar para a vida social. Isso é reabilitar. Então, hoje, a ciência dentro dessa área já evoluiu bastante. Se alguém de vocês tem uma lesão ou conhece alguém que tem uma ferida há anos sendo tratada, é porque ela tem uma alteração biomecânica, ela precisa de uma órtese plantar, né, ou seja, uma palmilha ortopédica correta, específica. Não adianta aqueles blocos de EVA ou de silicone que já estão, sei lá, 30, 40 anos no mercado querendo que dê uma solução. Não adianta. A gente está falando de engenharia de materiais. Existe uma engenharia muito grande por trás daquilo para que você tenha uma devida solução. O senhor tem um aí, né? Isso, eu até trouxe aqui, apesar de que ela não... Bom se pudesse abrir para ver, né, mas ela tem um composto de vários materiais. Para você ter uma ideia, uma órtese plantar, ela pode ter no único pé. Então, eles são vários materiais. A gente pode ter assim de 7 a 9 materiais em um único pé. Aqui deve ter mais ou menos uns 5 materiais dentro disso aqui. E ela é montada conforme a planta do pé? Isso, você tem alguns caminhos para fazer. Um dos modelos é você modelar diretamente no pé, pega com muita precisão. E quando a gente fala de um pé diabético que tem uma deformidade, que tem já um nível de amputação, a precisão ela é fundamental, né? É uma das características. E depois analisar os pontos de pressão, os materiais que vão compor cada parte do pé. Porque a gente olha o pé como uma coisa só, mas o pé são 26 ossos, né? Então nós temos que ver cada osso, cada articulação, cada parte do pé tem uma função. Então para cada função também um material. Logo, uma palmilha que tem um único material, ela pode atender uma função, mas não vai atender as outras. Então ela não funciona por conta disso, né? De forma bem resumida. Mas, ou seja, hoje sim, uma pessoa que tem um nível de amputação, a gente consegue fazer uma ortoprótese, que ela vai dentro de um calçado, a pessoa coloca o pé ali dentro, ela trava tudo ali, e ela anda que ninguém percebe que ela tem um pedaço de pé. Entendeu? Inclusive vai sair agora, eu acabei de escrever um capítulo de livro falando sobre a aplicação do conceito Design Thinking aplicado à reabilitação de pessoas com diabetes. Né? Vai sair vai estar distribuído para venda na Amazon. É um livro em conjunto com a Universidade Federal de São Paulo, falando especificamente sobre esse trabalho e esse conceito. Né? O senhor trouxe uma mão aí, o que é isso? Então, porque além desse projeto, né, na Unifesp a gente trabalha com vários níveis de cuidado de reabilitação, sempre com a tecnologia. Quer ver dados, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, existe a lei que diz que toda pessoa que tem uma amputação ou uma deformidade congênita, ela tem direito a uma prótese. Isso é garantido por lei. E a própria lei diz que a inovação tecnológica ele é um caminho importantíssimo para você solucionar esse problema. Também está escrito na lei. Só que interessante é o seguinte, o nosso governo SUS, ele não é de agora, sempre foi, tá? O pessoal da Aeroporto só fala do governo atual, não, sempre foi. Ele não fornece próteses para crianças que têm deformidade congênita ou amputação. Mesmo a ciência mostrando que quanto mais cedo você protetiza uma criança, mais cedo ela aprende a lidar e é reabilitada, contudo, o governo brasileiro ele não fornece prótese para criança. E então o que a gente fez? Acabou criando um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, um projeto chamado Mão 3D, que ele é bem famoso, porque nós somos o único no país, nessa instituição, que cria próteses para essas crianças. Né? São próteses feitas por impressão 3D, ou seja, de alta tecnologia, prótese mecânica, no caso aqui você movimenta uma pessoa que amputou aqui o antebraço dela, ela movimenta o cotovelo e a mão fecha. Então ela trabalha mais ou menos aqui assim, ela articulou, a mão vai fechar. Por quê? A vantagem é que ela não tem equipamentos eletroeletrônicos, então tanto uma pessoa em São Paulo como uma pessoa como nós temos lá em Rondônia, bem no interior, ela pode brincar, nadar e ela não vai se quebrar, né? Então é um produto bem interessante. E detalhe, essa prótese, ela é fornecida 100% gratuito para as crianças, não tem custo nenhum. Nós doamos. Sabe disso? Ele tenta fazer de conta que não sabe, mas estamos aí, sai na mídia constantemente, né? Porque é um projeto social, inovação tecnológica, que mesmo cortando bolsas, nós conseguimos produzir, com mais dificuldades, mas conseguimos produzir, e nós fazemos a parte que o governo não faz. Ou
seja, sem condições, sem dinheiro, nós fornecemos gratuitamente próteses para as crianças. E o governo não consegue fornecer isso aí. Esse é o verdadeiro jeitinho brasileiro, o jeitinho do bem, tá vendo? E você falou de crianças, adultos também? Hoje começamos com crianças porque o governo não dá, mas já temos tecnologia para adultos, já conseguimos fazer algumas também. Quando o senhor fala assim, nós começamos a fazer, é a sua empresa? Não, a Unifesp. Esse projeto aqui, ele é feito também na minha empresa, montado, modelado. Inclusive amanhã nós vamos ter uma equipe lá para a gente fazer uma entrega de uma prótese de um garoto. Mas o projeto ele nasceu na Unifesp. Nós estamos agora virando uma ONG, né? Para poder conseguir lidar um pouco melhor com isso, né? Eu vi alguma coisa no YouTube, a sua empresa, a Unifesp, a sua participação lá, cedendo esse tipo de material para as crianças, né? Trabalho muito bonito, hein? Não, muito interessante. E nós conseguimos, inclusive a gente ganhou no ano passado um prêmio de honra ao mérito pela ciência, porque nós fomos os primeiros do mundo a desenvolver um sistema de parametrização à distância, ou seja, aplicar telemedicina para poder conseguir tirar parâmetros e através da distância a gente conseguir então fornecer prótese. Ou seja, uma criança pode estar lá em Manaus, a gente consegue captar os dados dessa criança e através desses dados fabricar uma prótese e conseguir levar essa prótese para essa criança. Tomara que o nosso programa Pense Nisso esteja sendo ouvido e assistido por deputados, né, por representantes do governo, porque nós temos aqui esse material, essa solução para resolver a vida de crianças, né, adultos também. Então que o governo, que as nossas excelências possam participar desse trabalho aqui, porque está sendo feito pela Unifesp, com voluntários como o professor Israel de Toledo, e o Brasil precisa disso aqui. Nós temos esses pesquisadores, né, essas cabeças pensantes para resolver o problema de tanta gente que necessita, né, o governo federal, estadual, municipal também, que olhe para isso. Sabe o que é curioso? Hoje nós temos várias universidades internacionais atrás de nós para conseguir levar esse conhecimento. Os Estados Unidos toda hora entra em contato com a gente, né, uma equipe de lá, querendo que a gente possa levar esse conhecimento. Ou seja, muitas vezes aqui a gente cria, desenvolve alguma coisa aqui e acaba não conseguindo pôr em prática um país. E aí então a gente vai fazer sucesso em outros países porque em casa a gente acaba não tendo o devido valor. Daqui a pouco eles fazem lá nos Estados Unidos e o Brasil vai lá para importar, né? Exportar para o Brasil coisas que nós temos aqui no nosso quintal. Professor, para finalizar o nosso bate-papo aqui, parabéns por esse trabalho. Obrigado. Aqui. O brasileiro e as crianças agradecem, aquelas crianças que necessitam, né? Os pais que têm seus filhos com essa deformidade aí, agradecem esse tipo de ação que vocês desenvolvem através da Unifesp e outros aí. Parabéns mesmo. E, com todas as explicações que o senhor deu aí sobre o diabetes, finaliza dizendo o seguinte: você que está em casa aí nesse momento assistindo o nosso Pense Nisso, com aquele cortador de unha, né, e cortando a unha, voando para todo lado aquela lasca de unha, isso é um perigo também, né, professor? Muito. A podologia existe justamente para isso, né? Então, primeira coisa, você precisa identificar qual é o grau de risco do seu pé. Você não sabe. Se eu perguntar qual é o nível de neuropatia ou angiopatia do seu pé, você não vai saber me dizer. Então, você tem que descobrir. Segunda coisa, você não pode fazer cortes qualquer, como você falou, com um cortador, um alicatinho, machucar, tirar aquele famoso bifinho. Aquilo é uma porta aberta e você pode perder seu pé por conta disso. Sempre as amputações começam pelos dedos. Sempre pelos dedos, nunca pelo calcanhar. Não falo nunca, mas raramente. Então, cuidado. Você tinha comentado, né, uma micose, uma tinta interdigital ali, né, a frieira entre os dedos, ela pode também ser uma porta aberta para uma infecção. Micose de unha. A micose de unha ela não é estética apenas. Ela é uma porta aberta para outras infecções, como por exemplo erisipela. Tudo isso com base em ciência. Então, são diversos tratamentos que você precisa fazer para você trabalhar no tratamento e na prevenção do pé diabético. Tá? Então, para isso que existe todos esses processos à disposição. Eu acho que
é importante demais. Se a pessoa é diabética, você tem um familiar ou você é um diabético, tenha esse devido cuidado para evitar. Porque uma vez que você amputou, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, ela disse, uma vez que a pessoa sofreu uma amputação, de 3 a 5 anos, uma nova amputação. Uma nova amputação, até ver o óbito. Então é muito sério. Professor Israel Toledo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Pense Nisso. É um assunto que nós vamos voltar a abordar nesse programa aqui, porque eu tenho certeza que é do interesse de tantos espectadores da nossa TV Tink, e foi muito bom esse bate-papo, né? Porque com certeza alertou aí a muitos e pode resolver a vida de muitas pessoas, né? Aquele que está na ociosidade, ele nos assistiu e conforme a sua recomendação, 20% é medicamento, 30% é alimentação e 50% é caminhada. Depende de você, tá bom? Professor, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí, salvando a vida de tantas pessoas. E é isso. O nosso Pense Nisso sempre com assuntos importantes e interessantes como esse que nós tratamos hoje, com personalidades importantes participando, como foi a vez hoje do nosso professor Israel de Toledo. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos nos próximos programas com assuntos tão importantes como esse que nós tratamos aqui hoje. Muito obrigado.